Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Animal Curioso e hoje vamos ver quais as principais diferenças entre um Bulldog francês e o Boston Terrier. Diferenciar um Bulldog francês de um Boston Terrier. Bulldog francês. Por mais parecidos que o Bulldog francês e o Boston Terrier sejam, eles têm características físicas distintas que acabam sendo muito visíveis, como, por exemplo, tamanho, peso, cor da pelagem, expectativa de vida, entre outras. Confira todas as informações a seguir. Tamanho e peso do Bulldog e do Terrier. O Boston Terrier tem uma média de 11 kg, já o Bulldog francês é um pouco mais pesado e pode chegar até os 15 kg. Além disso, o Boston Terrier é um pouco mais alto, portanto, possui um corpo mais alongado. Com isso, o Bulldog francês acaba sendo um cãozinho de menor porte e um pouco mais pesado. Você já viu algum pessoalmente, e notou essas diferenças? Pois é, e elas não param por aí. Cores e pelagem. Além do tamanho e do peso, as cores e os tipos de pelagens também se diferenciam, visto que a maior diferença entre Boston Terriers e Bulldogs franceses são as suas cores. Embora, muitas vezes, sejam em sua maioria preto e branco. Certamente, um Terrier provavelmente será bicolor, e suas cores variaram entre branco-preto, tigrado ou marrom escuro, e quase sempre terão uma listra branca entre os olhos. Já o Bulldog, além de poder ser bicolor nestes mesmos tons, pode ser tigrado e branco, tigrado castanho, jovem corsa e branco, jovem corsa, creme, branco, castanho, ou branco e tigrado. Outras características físicas das raças. As diferenças entre essas duas raças não param por aqui. Sem dúvidas, outra característica marcante que os diverge é o formato das orelhas. O Boston Terrier possui as orelhas mais pontiagudas que o Bulldog francês. Ademais, o focinho do Boston é menos achatado e sem rugas, ao contrário do Bulldog francês, que tem o focinho achatado e ruguinhas bem visíveis que acabam ansiando maiores cuidados no momento da higiene. Expectativa de vida do Bulldog e do Terrier. A expectativa de vida é outra questão que os diferencia, já que a vida útil de um Boston Terrier é de 11 a 13 anos, e a de um Bulldog francês é de 10 a 12 anos. Ou seja, por mais semelhantes que essas duas raças possam ser, elas possuem grandes diferenças. Isso mostra que cada animal é único e que você pode escolher aquele que tem maior afinidade consigo. Preços do Bulldog e do Boston Terrier. O preço dos animais possui grande variedade e ele pode ser alterado devido a diversos fatores. Por exemplo, o tipo de canil e o pedigree do cachorro são questões que devem ser consideradas e que influenciam na redução ou no aumento dos preços. Partindo desse cenário, o Boston Terrier pode ter um preço que varia entre R$ 3.500 e R$ 6.000. Por outro lado, o Bulldog francês, de início, tem um menor preço, o qual é R$ 2.500, mas que pode chegar a até R$ 9.000. Custos de criação do Bulldog e do Terrier. Ter um animal exige cuidados. No caso do Bulldog francês é preciso estar sempre atento às rugas da face, limpando-as com frequência para evitar fungos. Por fim, fora os gastos com alimentação, que costumam ser de cerca de R$ 250 mensais, e banho, de modo que cada ida ao pet shop costuma custar R$ 40. Caso a sua cachorrinha engravide, saiba que você gastará com a cesariana. Isso acontece, pois a cabeça dos filhotes é muito larga para sair por meio do parto natural. Considere, portanto,
que tal cirurgia pode custar até R$ 1.500. Já o Boston Terrier possui gastos semelhantes, cerca de R$ 270 mensais de ração, mas não precisam de cuidados diários com as dobrinhas da face, pois eles quase não as possuem. Desse modo, exigem menos gastos. Outras diferenças entre o Bulldog francês e o Boston Terrier. Boston Terrier. Se você chegou até aqui, notou que essas duas fofuras são mais diferentes do que você pensou. Pois bem, além dessas diversidades, já pontuadas, ainda tem mais. Porém, agora focaremos na personalidade desses dois. Confira. Temperamentos. Tanto o Boston Terrier, como o Bulldog francês, são cachorros calmos, fáceis de socializar, amorosos e adoram uma brincadeira, mas não se engane, eles cansam muito rápido. Por isso, opte por atividades leves a moderadas. Ambos são bem suscetíveis ao reforço positivo, porém, o Bulldog francês é um pouco mais travesso. Com isso, investir mais tempo nesse animalzinho será fundamental. Socialização do Bulldog francês e do Boston Terrier. Esses pets não têm problemas quando se trata de convívio social. Isso, porque eles são sociáveis e interagem bem com outros animaizinhos e moradores. Entretanto, nem tudo são flores, já que os bulldogs, mesmo sendo amistosos, também são possessivos em relação a seus companheiros humanos. Dessa forma, é importante que o contato com outros animais seja estimulado desde cedo. Necessidade de companhia. Por esses cãezinhos serem bem sociáveis, eles sentem uma grande necessidade de obter companhia, principalmente humana. Porém, enquanto os Boston Terriers amam praticamente todo mundo, os Bulldogs franceses tendem a ser mais exigentes com seu carinho, já que não se dão muito bem com outros animais, como os gatos. Assim, não deixe o Bulldog francês sozinho por muito tempo, pode ser que ele se sinta muito triste e até depressivo. Caso precise sair de casa, não fique fora por tantas horas. Energia e bagunça dos cachorros. Além de animados, companheiros e amorosos, eles também apreciam gastar energia, mas não tanto como outras raças. Apesar desse jeito brincalhão, eles não possuem tanta energia assim. Pouco tempo de atividade por dia já é o suficiente para ficarem felizes. No geral, o Boston Terrier tem nível médio de energia. Um passeio de meia hora por dia antes das 10 horas ou após as 16 horas é suficiente. Quanto ao Bulldog francês, para ele permanecer saudável e em boa forma, 2 caminhadas diárias de 30 minutos cada são o suficiente. Latidos das raças. Por incrível que pareça, não são todos os cachorros que adoram latir. Grandes exemplos disso são os Bulldogs franceses e os Boston Terriers. Eles latem alto apenas quando algo fora do habitual acontece, por exemplo, a presença de estranhos. Contudo, com um treinamento adequado, o latido pode ser controlado. É possível optar pelo adestramento com um profissional, mas também vale ensinar, a partir do reforço positivo, a evitar latir diante de visitas, desde filhote. Treinamento de um Bulldog francês e um Boston Terrier. Com um treinamento especializado desde cedo, há uma grande chance de melhorar alguns padrões de comportamentos de ambas as raças. Por mais que o Bulldog francês e o Boston Terrier não sejam considerados de raças de cachorros tão perspicazes, eles aprendem com certa facilidade. Mesmo os dois tendo um nível bem próximo de aprendizado, os Boston Terriers são mais ansiosos para agradar do que os Bulldogs franceses. Com isso,
se esforçam um pouco mais para captar os truques, assim, tornam-se mais fáceis de adestrar. Diferentes cuidados com o Bulldog francês e o Boston Terrier. Bulldog francês. Cuidar diariamente do seu pet não é uma tarefa fácil, pois cada raça possui a sua particularidade. Até mesmo o Bulldog francês e o Boston Terrier, que são tão parecidos, divergem em suas necessidades fisiológicas. Por isso, se atentar às especificidades de cada um é um passo fundamental para o bem-estar do seu animal de estimação. Acompanhe. Cuidados com higiene. Assim como qualquer animal, o Bulldog francês também precisa tomar banhos frequentes. No caso dessa raça, uma vez ao mês é o suficiente. Além disso, é importante levantar e limpar as rugas da face para evitar infecções, escovar os dentes de forma regular e cortar as unhas para que ele não se machuque. Já o Boston Terrier não exige muitos cuidados, é um pet que não apresenta tantos odores típicos de cãezinhos. Portanto, seus banhos podem ser dados em intervalos maiores e há necessidade apenas de uma manutenção básica nos pelos, dentes e unhas. Cuidados com a saúde do Bulldog e do Boston Terrier. Esses pets têm algumas doenças em comum, como cataratas, otite, problemas respiratórios, hemivértebra, uma falha no desenvolvimento dos ossos da coluna vertebral, doença do disco intervertebral, TDD, entre outras. Além disso, é importante ressaltar que os Boston Terriers são mais propensos à surdez, enquanto os Bulldogs franceses têm maior predisposição a alergias de pele. Com isso, se atentar à saúde dessas duas raças é imprescindível. É preciso levar os pets ao veterinário pelo menos 2 vezes por ano. Quantidade de comida para o Bulldog e o Terrier. A quantidade de comida fornecida é essencial, pois além de evitar a obesidade, previne outros problemas de saúde. O Bulldog francês e o Boston Terrier são cachorros de porte médio. Assim, seu consumo varia entre 290 gramas a 360 gramas, isso desde que haja uma oscilação de peso entre 10 kg a 15 kg. Esses pets precisam comer tais porções em frações distribuídas ao longo do dia, de modo que 3 tigelas por dia é o ideal. Assim, separe cerca de 110 gramas de ração para cada período do dia. Necessidade de espaço e atividades físicas. Calor e exercício não é uma boa combinação para Boston Terriers ou Bulldogs franceses. É muito difícil para eles respirarem, por serem braquicefálicos. Desse modo, eles são cães mais propensos ao superaquecimento. Então, deve-se ter muita cautela ao praticar exercícios intensos com essas raças. Essa preocupação deve se intensificar principalmente em dias quentes. Por isso, opte por atividades curtas, dessa forma eles conseguiram descansar entre uma e outra. E lembre-se, sempre deixe água fresca à disposição durante o dia todo. O Boston Terrier e o Bulldog francês são raças incríveis. Boston Terrier. Por fim, você percebeu que ambas as raças, por mais parecidas que sejam, possuem pequenas diferenças que acabam impactando na sua escolha. Tanto o Bulldog francês, como o Boston Terrier, têm baixa necessidade de cuidados, uma personalidade parecida e possuem muitos problemas de saúde semelhantes. Com isso, diante desse cenário semelhante, mas com as suas diversidades, este guia comparativo te fornece as informações necessárias para decidir qual é o melhor animal para você. Bom, de qualquer forma, você certamente encontrará um companheiro amoroso e calmo para se juntar à sua família. Agora,
A grande questão é, qual deles você irá escolher? Com prós e contras diferentes, continuam sendo especiais e repletos de amor para dar. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e dê o seu like.